de Veracruz, depois ele veio aqui como professor de Unesp e veio aqui para o centro, aqui, fez Coen, até um dos professores dele estava aqui agora conversando, foi o Nelson e eu, nós ministramos Coen para ele, não sei quantos anos, olha, há 30 anos atrás, então, pouquíssimo tempo. Então, Edgar aí, depois ele foi para a USE, e hoje, ó, ele aí é reconhecido, a gente não sabe, mas de vez em quando eu converso com pessoas de lugar distante, ele fala, ó, vocês têm um orador lá, né? Bom, hein? O Edgar Miguel. Então, o Edgar tem essa equipe, e vamos deixar para ele falar, senão a gente pode prejudicar. Um bom seminário para todos. Cada um de nós enxerga um, ou dois, ou alguns lados, né? Então, tudo que nós vamos falar hoje aqui é a nossa visão, é o entendimento sobre um dos lados desse cubo que é a verdade, que ao longo do nosso crescimento, nós vamos certamente ver todos os lados deste cubo. Muito bem. Muito do que a gente vai falar hoje tendem a ser muito mais conceitos do que regras. Nós espíritas que tendemos a sermos mais racionais, ou tentamos, adoramos regras. Mas as regras são perigosas, porque elas são limitadoras, elas certamente, como são humanas, valem para poucos casos, e a gente tenta generalizar. Nós temos tentado conversar mais sobre conceitos, porque os conceitos tendem a ser amplos e nos se aproximam mais dos grandes conceitos divinos. Então, os conceitos nos parecem serem melhores ferramentas para a gente entender a nós mesmos e a vida. Então, nós vamos tentar falar mais de conceitos e menos de regras. Muito bem. Eu vou começar. O Anselmo sempre me dá uns toques importantes, como todos. Nós raramente aqui, quase nunca, vamos falar o que deve ser, ou o que não deve ser. Não é o nosso objetivo. No máximo, nós recomendaremos alguma coisa. É o máximo que a gente se sente à vontade para fazer. Porque cada um é senhor de si e da própria vida. E é cada um que terá que decidir como vai viver e que escolhas vai fazer. Ok? Então, por conta disso, no máximo, recomendações. Mas vamos começar. Este grupo que eu vou apresentar agora é do Departamento de Mediunidade e Assistência Espiritual da USE. A USE é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Bauru. Ela abarca uma região de mais de 40 cidades, aqui em volta de Bauru. E o objetivo da USE é servir as casas espíritas ligadas a ela ou não. É fortalecer as casas espíritas sempre que elas nos solicitarem algum tipo de ajuda, orientação, qualquer coisa. Então, apesar de eu ser aqui do SEAC e frequentar concursos o Vicente de Paulo, também faço parte da USE há alguns anos, e este grupo é o departamento desde 2004, né? E
ficamos muito contentes com o convite, podemos, com o convite, trazer o grupo da USE, que é multicentro, né? E que fala de uma confraternização entre as casas, uma coisa rica e muito importante. Então, vou apresentar o grupo. Então, eis aqui o César, ele é do VP, né, na mesma 7 de setembro, lá no final, ou lá no começo, não sei. Nós temos aqui o Anselmo, que é da Associação André Luiz, de Agudos. Nós temos a Sara, que é do Centro Espírita Antoninho Marmo, de Piratininga. Temos a Cris, que é daqui do SEAC, Cristina Lima. E temos a Eliana, que é também de Piratininga, do Centro Antoninho Marmo. Então, veja que nós temos aqui vários centros, né, bem mostrando que a USE faz esse tipo de situação, trazendo muita riqueza. E é com muita honra que a gente está aqui também. Muito bem. Nós vamos falar sobre o passe na casa espírita. Eu gostaria de fazer um alerta. O objetivo que a gente tem com este seminário é tirar tudo que o passe tem, para só ficar a sua essência. Nós vamos desencarnar o passe, para ficar só o espírito do passe. Nós fizemos um compacto. Este seminário geralmente dura 4 horas e meia. E como nós temos até às 17 horas, porque este salão será usado pela Mocidade Espírita do Amor e Caridade, nós compactamos, deixando mais essencial ainda este seminário. Então, esse alerta, ele é importante porque existem algumas coisas que definem, que caracterizam a essência de algo. Tá certo? Então, o passe, ele tem uma essência. Se você tirar a essência, não é passe. Se você mantiver a essência e colocar várias coisas em volta dele, ele continua sendo passe. Se a essência estiver lá, não há problema nenhum. Se a essência não for atrapalhada, não há problema nenhum com tudo que a gente colocar em volta do passe. Mas, se a essência for alterada, nós não temos mais o passe. É sobre essa essência que nós vamos falar. Por quê? Porque ela, aos nossos olhos, é a questão mais importante sobre todas as discussões sobre o passe. Essa é a nossa forma de ver, que nós vamos submeter a vocês. Ok? Oi. Vocês estão vendo o que está escrito lá? Eles estão atrapalhando aqui? Não? Não? Ótimo. Isso. Perfeito. Vocês vão ver que eu vou falar e eles vão complementar de forma preciosa a hora que eles quiserem. Então, nós vamos fazer essa dinâmica. Nós vamos tentar realmente... Nós precisamos parar às 5, então a gente vai tentar verificar o que a gente vai aprofundar e o que a gente não vai poder aprofundar. Tá? Então, algumas coisas talvez a gente tenha que conversar depois. Vamos em frente. Objetivo. Não se deve fazer nada sem conhecer o objetivo. Né? Um avião não sai do aeroporto sem saber onde vai chegar. O nosso objetivo hoje é consolidar, fortalecer os conceitos sobre o passe na formação de passistas, para que este serviço na casa espírita seja muito importante, muito forte e corretamente observado. Então, o objetivo é fortalecer os conceitos sobre o passe. E para isso, a gente vai começar, aparentemente, falando de conceitos, aparentemente um pouco distante. Mas nós precisamos começar um pouco longe para chegar no passe. Primeira questão que a gente precisa falar rapidamente é a gente pensar quais são os objetivos da vida. A vida, ela tem um objetivo muito claro, muito orientado, como tudo que é divino. A vida, que é como um sistema, como um ambiente, onde todos nós existimos, ela tem o objetivo de nos desenvolver à plenitude. A vida trabalha para que nós nos desenvolvamos ao máximo, para que nós nos tornemos quem a gente é, para que como semente nos tornemos árvores, para que nos tornemos
plenos. E a vida faz tudo o que é necessário para que isso ocorra. Mesmo que muitas coisas que ela fale, nós não compreendamos e nós não gostemos. Então, tudo que acontece em nossas vidas, trazido pela vida, com V maiúsculo, como ambiente, como eu estou falando de eternidade, né? Atende a esse objetivo. Muito bem. Qual é o objetivo de Jesus? Fazendo uma brincadeira, por que Jesus levanta da cama todos os dias? Jesus tem um objetivo, ele sabe o que ele precisa fazer todos os dias. E como nos foi respondido, Jesus é nosso modelo e guia, né? Como os Espíritos responderam a Kardec no Livro dos Espíritos. Então o objetivo dele é ser para nós o modelo e ser o guia de nossas vidas, do nosso comportamento e do nosso evoluir dentro da vida. Então Jesus é funcionário da vida. Ele trabalha para atender o mesmo objetivo que a vida. Qual o objetivo da casa espírita? Quando a gente analisa os estatutos das casas espíritas, a gente vê coisas similares. Difusão da doutrina espírita, criar um ambiente de progresso para as pessoas. Mas, resumindo, a gente pode considerar que o objetivo da casa espírita seja ajudar a todos nós a sermos melhores, a nos desenvolvermos, a caminharmos para a nossa plenitude. Por isso que podemos resumir que a casa espírita é oficina e escola ao mesmo tempo. Mas é preciso que a gente se atente a um item, a uma questão. Nós não podemos pensar que a casa espírita, ela é escola e oficina para os frequentadores da casa espírita. Apenas. Ela é, no nosso entendimento, muito mais para os trabalhadores da casa espírita. Nós, trabalhadores da casa espírita, somos os grandes beneficiados dessa oficina e dessa escola. E o objetivo da casa espírita, que é o mesmo de Jesus e é o mesmo da vida, pretende nos apoiar no nosso desenvolvimento. Tudo bem? Qual é o objetivo, então, do passe? O passe é um dos serviços que a casa espírita oferece, presta. Um dos serviços. Nós temos reunião mediúnica, nós temos a palestra, nós temos a assistência social, estudos, e aí vai embora. Todo o conjunto de serviços. Se a gente considerar que a casa espírita também pode ser um hospital, podemos pensar que os serviços da casa espírita são tratamentos, são terapias, às quais todos nós somos submetidos. E da mesma forma, o frequentador que chega aqui com seus problemas, nós ouvimos esse problema, muitas vezes no atendimento fraterno, e percebemos que determinados tratamentos são bastante adequados àquela situação. Então recomendamos, bem, tome o passe, vá à palestra, né? E eu também vou levar o seu nome a algumas reuniões mediúnicas, com a pessoa sabendo ou não. Então, ou seja, essa pessoa acaba sendo inserida nos serviços, mas eu gosto de dizer nos tratamentos, que tende a ajudá-la no seu viver. Nós que trabalhamos nesses serviços, que pretendemos prestar estes serviços, temos um outro tipo de tratamento, que é o esforço de conseguir prestar esses serviços. De uma determinada forma, que, de fato, traga o benefício para a qual o tratamento foi criado, que é nos transformar. Se fizermos algo que não nos transforme, talvez possamos pensar que nada estamos fazendo. Se fizermos algo tentando atender a regra, caridade, fora da caridade não há salvação, então preciso fazer isso para ser caridoso, sem que isso me atinja, sem que isso me toque, me sensibilize, eu estou fazendo calor e pouca luz. Então, ao fazer e
conseguindo nos transformar ou nos mobilizar interiormente, nós estamos indo muito bem no treinamento. O passe também atende o objetivo da casa espírita. O passe também é um tratamento ou um serviço que visa nos ajudar a nos desenvolvermos à plenitude. Então, observem essa linha de objetivos tão coerentes. Se houver algum tipo de incoerência nessa linha de objetivos, nós temos um problema conceitual e estratégico. Com isso, a gente pode pegar o objetivo do passe e estender para todos os serviços da casa espírita. Se uma casa espírita fizer algo que não atenda ao seu objetivo, este algo é inútil. Ou é uma perda de energia, ou é um desvio. Ok? Estamos, vejam, colocando determinados conceitos a vocês para que vocês critiquem. Ok? Então, a gente coloca aqui o passe, porque às vezes a gente ouve assim, o que você faz na casa espírita? Ah, eu só dou passe. O problema aí é o só. Como se passe fosse fácil de fazer. Como se ele fosse simples, como se ele fosse um serviço menor. Não sei se vocês já pensaram ou perceberam isso. Não há serviço menor na casa espírita se ele atender ao objetivo da vida. Não há. Pois não, Saul. Tudo que foi dito aqui, vocês analisaram que eram para a vida. Tudo que nós fazemos na vida, fazemos no nosso dia a dia, é para a vida. Então nós somos vida. Pensa um pouquinho. Nós somos vida. Tudo que fazemos é para a vida. E a casa espírita nos dá todas as ferramentas que nós necessitamos para a nossa felicidade, para a vida. E o passe é uma das ferramentas. É uma das ferramentas que mais Jesus usou. Foi o passe. Você tem que saber por que e para que aplicamos o passe. Essa grande ferramenta. Ok? Vamos em frente. Alguns conceitos. Bem, nós vamos entrar em alguns conceitos técnicos, mas a gente pede licença para não nos aprofundarmos neles e nem citarmos todos os conceitos técnicos que envolvem o passe. Nós vamos citar apenas aqueles que a gente considera fundamental para a gente chegar na sua essência. Tá? Então, seremos superficiais. Ok? Podemos nos aprofundar, nos reunindo para estudar profundamente esses conceitos. O primeiro deles é fluido cósmico universal, que, conforme Kardec nos explica, é a matéria básica do universo. Tá? Ele é uma matéria elementar primitiva, como está escrito ali, tá certo? E que altamente influenciável pelo nosso pensamento, que é uma forma de energia, ele pode se modificar de infinitas formas. Ele é neutro, tá? E ele é construtor. A gente pode pensar no fluido cósmico universal quando a gente começa a ler o Nosso Lar, e ali se conta que o Nosso Lar foi construído, é uma cidade, que na época mais de 1 milhão de habitantes, em 1940, tá? Ou antes, foi construído por benfeitores portugueses elevados. Quando a gente lê essa frase, será que a gente pensa como o Nosso Lar, uma cidade, foi construída? Talvez não seja difícil pensar em como eles fizeram, mas nós não podemos ter dúvidas que eles usaram o fluido cósmico universal, usaram o seu pensamento e usaram a sua vontade. Porque o nosso pensamento é o braço do Espírito. Tudo que nós pensamos, nós construímos. Então, a gente está sempre ciente. Quando estou pensando, eu estou construindo. E meu pensamento é o braço do meu espírito. Ok, gente? Nós o utilizamos sem saber que utilizamos, né? Nós construímos as formas pensamento
como André Luiz já nos conta, também usando o fluido cósmico universal. Ok? Acho que é interessante, se vocês quiserem se aprofundar nessa parte, pega a Gênesis, capítulo 14, que fala sobre fluidos. É muito rica. Lá vocês vão poder tirar todas as dúvidas, muito, muito rica. Perfeito, perfeito. Muito bem, o que mais? Precisamos falar um pouquinho de magnetismo também, né? Entender um pouquinho, pelo menos, o que ele é. Segundo Kardec, ele é um fluido vital. Mas a gente gostou muito de observar a segunda definição, porque ela nos parece mais esclarecedora. Kardec também fala, ou os espíritos falam, que ele é uma eletricidade com uma outra qualidade, animalizada. Isso está na pergunta 427 do Livro dos Espíritos. Ele é uma energia, uma eletricidade, mas animalizada. E o fluido vital, ele existe em todas as formas vivas. Podemos pensar e arriscar em dizer, e se eu errar alguém me corrija, todas as formas biológicas. Ele é, então, o fluido vital, aquilo que anima a matéria. Muito bem. Se a gente pensar que o fluido vital é uma eletricidade animalizada, e aí tem uma figura ali que pretende expressar de alguma forma, eu gostaria de mostrar a segunda figura. Um robozinho de brinquedo, uma boneca, um carrinho que se move, que você coloca uma pilha. Ali dentro existe uma eletricidade, não é animalizada. É uma eletricidade como a gente conhece, a mesma que faz funcionar os nossos ventiladores e a lâmpada. É uma eletricidade. Ou seja, essa eletricidade é parecida com a eletricidade animalizada, ou fluido vital, que existe em nós, no nosso físico, na nossa matéria. Então, todos nós que usamos celulares, podemos pensar que nós temos uma bateria de eletricidade animalizada e que a gente precisa gastar com cuidado. Da mesma forma como a gente faz com os nossos celulares, que a gente fala, puxa, hoje eu vou trabalhar até a noite, eu preciso economizar a bateria, senão ela acaba hoje, à noite, e eu vou precisar dela. Tá? É muito parecido, é muito análogo as duas situações. Tá? Então, pensar em fluido vital, ou magnetismo, ou eletricidade animalizada, olhando esses aspectos, nos parece muito elucidativo. Tá? Parece que fica mais palpável para nós. Mas vamos lá a Gênese e vamos lá a 427 para a gente se aprofundar. Então, no passe, nós usaremos esses conceitos. Fluido vital, fluido cósmico universal, magnetismo. Ok? E em frente, magnetismo. É um processo pelo qual o homem, emitindo energia, age sobre outro homem. Mas não só, bem como sobre todos os corpos animados ou inanimados. Então vamos pensar que é uma energia que nós utilizamos muitas vezes sem saber e que ela age sobre outra pessoa, mas sobre outras coisas também. Então, quando a gente está em André Luiz e vê que André Luiz visita uma igreja e nota que o altar brilha aos seus olhos, e aí o mentor dele diz assim, por que brilha aquela matéria? Porque ele não estava vendo nenhum espírito ali. Brilha porque durante centenas de anos pessoas oraram, emitiram energia, magnetismo, na direção daquelas imagens do altar. Usando a vontade, usando o querer. E aquelas imagens, aquela matéria, absorvendo essa energia, aguarda durante um tempo. Então, nós estamos falando da mesma coisa. Né? E a gente pode fazer isso com uma pessoa também. Podemos direcionar a nossa energia a alguém da mesma forma. Ok? A sintonia usa o magnetismo. A sintonia, como André Luiz bem diz, está na base da nossa vida. Não há movimento sem sintonia. Vamos pensar nisso?
Quando duas mentes se sintonizam, uma passivamente, outra ativamente, estabelece-se entre ambas uma corrente mental, uma ligação, uma corrente, um fio que liga as duas mentes, cujo efeito é de criar condições pelas quais o ativo exerce influência ao passivo. É como o que pode estar acontecendo aqui. Supostamente, eu estou aqui ativo, querendo influenciá-los, isso não é pejorativo, por favor, querendo passar algo a vocês, e supostamente vocês estão passivos, abertos à influência, a receber isso que vem de fora do universo íntimo de cada um de vocês. E, se isso ocorre, é uma sintonia. Há uma ligação, um elo, uma corrente mental, tá? Que permite que o ativo exerça uma influência. É claro que não basta vocês estarem de olhos abertos olhando para mim, porque alguns de vocês podem estar pensando que precisam ir ao mercado daqui a pouco. Quando essas mentes pensam isso, não estão em sintonia comigo. Importante que se diga que o fato de vocês estarem passivos não quer dizer que vocês não devam ser críticos. Essa sintonia e essa passividade é como se vocês permitissem que um pacote, uma correspondência, chegasse até a porta da casa de vocês. Agora, se essa correspondência vai entrar para dentro, é problema de cada um. Vocês vão decidir se vai passar da caixa de correio. Vocês vão decidir. Vocês estão passivos até a porta. Vocês pelo menos querem ouvir. Mas se vão integralizar isso à consciência de vocês, ao íntimo, à memória, isso é com vocês. E eu digo isso para que a gente não se escore nessas horas, que essa passividade nos tira a responsabilidade. Jamais. Vale ressaltar que nós nunca, quase nunca, perdemos a nossa responsabilidade. Ok? A mesma coisa que está acontecendo agora. Eu estou falando, vocês estão tudo passivo, né? Eu não sabia o que eu vou falar. Então nós estamos na mesma sintonia, estamos. Vocês não são obrigados a aceitar acreditar no que eu estou falando. Então a sintonia não é dizer que tem que ser aquilo que o outro está fazendo, eu aceitar. Nós podemos estar na sintonia, mas eu não aceito o que o outro está dizendo. Esse é o nosso maior medo que nós temos, nós que somos espíritas, da obsessão, né? É a mesma coisa. Se nós não entrarmos na sintonia, aceitar o que ele está querendo, nós não somos obsediados. É a mesma coisa. Okay? Tudo bem, gente? Ok. Olha só, né? Uma imagem representativa de uma sintonia, né? Uma mente jogando uma energia na outra mente, podemos simplificar. Ou, uma forma mais técnica, né? Um polo, um centro irradiando energia na direção do outro, né? Positivo e negativo. Ok? A sintonia está na base de todos os trabalhos da casa espírita. Todos. 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 Por isso que ela é extremamente importante. Ok, vamos ao passe. Tudo bem, gente, por enquanto? Muito bem. O que é o passe? Então nós vamos falar agora o centro do seminário. Tá certo, gente? Chegamos na parte mais importante. Na essência. Vamos ver o que vocês acham. No nosso entendimento, o passe é uma emissão fluídica com fins benéficos. Simples assim. Uma emissão energética, fluídica, que tem um objetivo bom, benéfico a alguém. Tudo bem para vocês? Não? Que bom. Pois não. Olha, a pergunta dele é brilhante.
Ele pergunta, eu não posso ter um passe com fins maléficos? Pode, e acontece mais do que os benéficos. A gente só não chama de passe, a gente pode chamar de maldição, tá certo? Que você caia na esquina. Você não está só falando, você está desejando. Você está criando sintonia. Você tem sentimento ali no meio. Você está emitindo, fazendo uma emissão fluídica na direção daquela pessoa, com fins negativos a ela. Está usando a sua vontade, o seu sentimento, está usando tudo o que o passe, que é o benéfico, utiliza. Sem nenhuma alteração a não ser o objetivo. Ou seja, todo mundo aqui dá passe, percebem? Alguns positivos, alguns negativos. E a maioria de nós ambos. Tá certo? A mesma transmissão de energia ocorre na má intenção, confirmando a minha resposta à sua pergunta. No final das contas, sendo inicialmente superficial, o passe é só isso. Sendo superficial, nós vamos nos aprofundar nesse ponto. É quando você deseja um bem para o outro e emite automaticamente a sua melhor energia, o seu melhor desejo a este outro. Na casa espírita temos condições mais interessantes, porque nos preparamos para isso, tentamos criar uma sintonia elevada, estamos num ambiente mais adequado, que favoreça que a gente consiga fazer isso. A outra pessoa veio buscar, está, em tese, mais receptivo. Então, o passe na casa espírita, por quê? Porque o passe pode acontecer como vem, em qualquer lugar, e acontece, os dois, o positivo e o negativo. Mas é só isso. Oi, Anselmo. O Anselmo está pedindo para eu ir para o próximo. É uma energia, então, direcionada. Por quê? Por quem? Pela vontade e sentimento. E é essa direção e sentido que determina se ele é bom ou mau. Esse é o passe. O passe não funciona se não tiver 3 elementos. Vamos dizer que eu vou construir uma casa. Eu preciso primeiro fazer um projeto. Então, esse projeto é o meu pensamento. Aí, depois eu preciso do projeto feito, eu preciso do material, que é o meu sentimento. Para que eu possa construir, eu preciso do construtor. Então, para que eu possa aplicar o passe, para que nós possamos aplicar o passe, nós precisamos pensar, colocar o elemento que nós precisamos colocar, que é o sentimento, que é aquilo que vem da alma, que é o bem e o que é o mal. Ele perguntou aqui, podemos fazer o passe mal ou o passe bom. É o meu sentimento que eu vou colocar. Essa é vamos dizer assim, é a mercadoria que eu vou colocar. Aquilo que eu desejo para a outra pessoa, que eu vou colocar com o meu sentimento. E depois a minha vontade. Se faltar um desses 3, nós não fazemos nada na vida. Em tudo que nós formos fazer na vida, nós precisamos dos 3. Eu querer aquilo que eu pretendo fazer e ter vontade e colocar o meu sentimento naquilo que eu vou fazer. Porque se eu for fazer o passe, eu não tiver o sentimento daquilo que eu quero colocar, não vai adiantar. Como que eu faço o mal? Eu preciso, para fazer o mal, eu preciso pôr a mão na cabeça de alguém? Eu desejo mal para alguém, eu preciso pôr a mão na cabeça de alguém? Não é o meu sentimento que eu envio? Se ele tiver praticamente passivo, o que vai acontecer? Ele vai receber.
Então, esse é o passe. Sem esses três, nós não conseguimos aplicar o passe. Nós não conseguimos fazer o bem ao próximo, se não colocar esses três elementos. Ok? Dúvidas? Bem. Oi. Estão ouvindo? Não? Acho que caiu o meu microfone. Alô? 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 Oi. Peguei o outro. Esta é a hora que a Cris me pede para ir para o mundo real. Certo, Cris? Todos nós. Vamos sair da teoria, porque parece tão fácil, né? Eu preciso ter vontade, sentimento, né? E o Anselmo ainda agrava a situação, falando que tudo na vida eu só faço com esses 3 itens. Isso é tão sério, gente, mas tão sério, que todo o nosso trabalho de evoluir tem a ver com educar esses 3 itens. Educar nossa vontade, o nosso sentimento, nosso querer. Todo o nosso evoluir é para isso. É educar como a gente usa a energia divina. Porque quando a gente usa o fluido cósmico universal, nós estamos emprestando de Deus, porque é dele, tudo é dele, toda energia é dele, e fazemos o mal em última análise quando usamos mal essa energia, fazemos o bem quando usamos bem essa energia, conforme ele determina. Todo o nosso trabalho de aperfeiçoamento está nessa direção. Mas vamos ao passe. Ali dentro das salas de passe aqui na casa, né? Onde eu estou lá preparado para dar o passe, né? Junto com outros companheiros. Aí entra uma pessoa e senta na minha cadeira aqui. Não por acaso, quem sentou ali foi a pessoa com quem eu briguei ontem no trabalho. Tá certo? Ou vocês acham que isso não acontece? Sem dúvida que acontece. E aí, eu estou magoado com ele. Eu briguei com ele. Não está resolvida a situação. A pergunta que fica nesta hora é: que sentimento você vai ter para ele nessa hora? A segunda pergunta é: você vai ter a vontade de querer o bem a ele? O que vocês acham? Não. É o normal que não. Porque não é porque eu estou na casa espírita que eu fiquei bonzinho. Tá certo? Ah, mas você se preparou a ponto de não ter mais mágoa? Nem orgulho? Nem egoísmo? Lamento dizer que não. O meu preparo não alcança isso. Porque para conseguir isso eu preciso, talvez, de anos de esforço. Talvez não, certamente, de anos de esforço. E aí? Como que eu vou dar o passe nele? O que eu vou fazer, certamente, é fechar os olhos, levantar os meus 2 braços, me aproximar dele. E se eu for bem legal, eu vou tentar querer um bem a ele. Se eu for conseguir ou não, eu não sei. Digamos que eu não consiga. Considerando o que nós acabamos de dizer, eu não dei um passe nele. Porque eu não emiti nada de bom. Talvez, se possível, nada de mal. Mas não me emiti nada de bom, nada de benéfico. Fiquei naquele remoer interno, lembrando o que ele me disse e fez, e brigando com as minhas emoções e energias íntimas, com meu perdão ou não perdão, brigando com meu orgulho, com meu egoísmo sobre ele, talvez acusando e tentando rebater no que o Anselmo sempre gosta de dizer, naquele conflito íntimo entre um lado de mim que gostaria de desejar um bem para ele e um outro lado que não desejaria. Como o passe dura 2 minutos, eu tenho pouco tempo. E muitas vezes não consigo.
Por isso afirmo, se isso tudo aconteceu, eu não dei passe nele. Concordam, gente? Oi. Eu já ouvi dizer que quando a pessoa não está preparada, né, naquele momento de dar o passe, a espiritualidade se responsabiliza por aquela frequência de energia. Existe isso? Ela perguntou se, quando a pessoa que está dando o passe não está preparada ou não consegue, como é o meu caso aqui na representação, dar o passe, a espiritualidade dá um jeito de ajudar a outra pessoa. Claro. Oi. Alô? É que eu só quero pôr um exemplo um pouco mais fácil, se é que vocês acham. Numa casa grande como é o SEAC, às vezes fica até difícil você aplicar passe em alguém que você conhece e que você tem abrigado. Provavelmente uma casa grande muitas vezes nos protege desse encontro. É verdade. Mas se tem uma coisa que a gente não escapa, não sei vocês, mas é de brigar em casa. Antes de você vir para a reunião mediúnica e antes de você vir aplicar o passe. A gente não sabe por quê, mas exatamente naquela hora e naquele dia, alguém resolve quebrar o pau. Se me permitem o termo. É isso? Eu estou falando na casa de pessoas vivas, eu tenho a impressão que é isso que acontece. E aí, sim, eu volto à pergunta do Edgar. Mesmo que aquela pessoa na sua frente não tenha nada a ver com você, o que é que você faz com aquilo que você traz? Sendo que há 30 anos, 40, 50, vocês brigam dessa forma. Acho que ficou mais fácil agora. Ficou. Dá para me ouvir? Dá? Não. A pergunta é ótima, a complementação da Cris que só piorou a situação, mas contextualizou muito bem, porque é isso que acontece na vida real. Bem, gente, lembra que nós falamos no começo da tarde que os serviços da casa espírita são tratamentos a quem o executa? Ok? Lembra que nós dissemos que ele é um tratamento porque ele deve nos mobilizar, nos transformar. Então, olha só que interessante, nós precisamos dividir as coisas, separar as situações. Eu, no exemplo que eu dei, porque briguei em casa, eu encontrei o meu vizinho aqui que eu briguei, não tenho condições de dar o passe, não consigo dar o passe, não consigo mobilizar minha vontade, eu não tenho amor por ele, nem carinho, nem compaixão. Eu não tenho nada para dar para ele, hoje. Aí eu faço a pergunta, vamos agora ao paciente, que é a sua pergunta, a sua preocupação. E eu respondo com outra questão. Vocês acham que Deus depende de nós para ajudar um seu filho? Não, né? Então aí está a resposta. Se aquela pessoa, se aquele filho merecer a ajuda que ele busca, ele receberá. De alguma forma receberá. A espiritualidade vai ajudá-lo? Certamente. O ambiente, ele vai assimilar a 1000 modos dele receber ajuda. Ele receberá de alguma forma. Não podemos ter dúvidas, gente, sobre isso. Por isso que, dentro desse âmbito de discussão, nós aqui estamos falando com passistas, com pessoas que dão o passe, ou que darão, com pessoas que podemos começar a entender que estamos em tratamento, e que nós precisamos nos preocupar em como é que eu presto esse serviço. Porque como eu presto esse serviço, determina o quanto eu estou absorvendo o melhor do tratamento ao qual eu estou sendo submetido. Então, nos despreocupemos com quem há de receber. Não nos despreocupamos. Nos preocupemos com o nosso desempenho. Com o nosso desempenho. Oi.
Agora que ele já respondeu, eu posso complementar. E juntando tudo o que foi dito. Essa pessoa irá receber de qualquer forma. Como o Edgar costuma dizer sempre, a gente acredita que a espiritualidade já é responsável há muito tempo por muita coisa. Ela está esperando que a gente amadureça, para a gente se responsabilizar. Então, quando essa pessoa vem à sua frente, ela irá receber. Apenas nesse momento existe um convite a nós, que aplicamos o passe, que nós poderíamos ser participantes desta grande alegria que é o merecimento dela. E se você não se colocar à disposição, você perde essa festa. Porque se você consegue se superar nesse momento, apesar de toda a sua limitação, de ter se embrigado ou de ter sido responsável também pelo mal-estar que aconteceu anteriormente, você tem uma escolha naquele momento. Ou você dá um passo atrás e diz, não vou conseguir. Ou você abre mão e aproveita no passe o seu benefício, a sua cura, como ele diz, o seu tratamento. E ainda aproveita de ser o canal da vida para que aquela pessoa receba. A cada momento, a cada passe, existe esse convite. A questão é se sabemos escolher, como ele diz, fazemos essa escolha ou não. Senão a gente deixa, de novo, a responsabilidade para a vida ou para a espiritualidade. Pois não. Eu vou falar o que você disse, me corrija. Ele diz duas coisas. Primeiro, que quando nós não conseguimos dar o passe, nós somos o grande perdedor. Sem dúvida. Porque o tratamento é meu. E o tratamento, a característica dos tratamentos divinos são que ele exige esforço. Exige transformação. Exige mobilização íntima. Exige decisão. Você tem que decidir dar esse passo. Então, se eu não consigo... Vamos fazer como a Cris disse, desta vez eu não consegui, mas eu preciso refletir sobre o assunto, eu preciso olhar para dentro de mim e verificar por que não consegui, e talvez conseguir depois, talvez 3, 4 dias depois, continuando pensando naquela pessoa, vibrar por ele com compaixão, porque ele veio buscar ajuda, talvez ele estivesse sofrendo mais do que eu, talvez ele se sentisse tão ofendido quanto eu, então, talvez não naquela hora, mas que aquilo seja uma alavanca, um passo inicial, numa profunda, forte reflexão, para que eu aproveite aquela oportunidade para mexer em algo dentro de mim. Senão, eu não estou aproveitando e sou o grande perdedor. Deixa eu só falar a segunda parte do que ele disse. Ele diz também que, em termos de quem está recebendo, que nós somos sempre merecedores. Olha... Sim, nós somos merecedores infinitos da bondade divina. Ninguém está em desamparo. Ok? Mas a bondade divina, ela sabe o que precisamos. Então eu gostaria de contar um caso que está em André Luiz, possivelmente em Domínios da Mediunidade, mas eu posso errar o título. Onde André Luiz estava numa casa espírita, exatamente na Câmara de Passe, conversando com os responsáveis espirituais do passe daquela casa. E fazendo as suas perguntas clássicas, aproxima-se um dos trabalhadores espirituais do passe e diz para o líder, para o diretor do passe espiritual ali, o Edgar chegou para tomar passe. Ah, é? Muito bem. Então determine
que ele sairá tão mal quanto chegou. André Luiz ficou espantado. Mas por quê? Onde está a caridade? E esse diretor explica que o Edgar faz 5, 6, 7 vezes que vem recorrer ao passe com a mesma cólera, com a mesma mágoa, com a mesma rebeldia de sempre. Todas as vezes que veio até então, ele se foi beneficiado. E todo o impacto dos seus pensamentos desequilibrados foram atenuados e ele teve chance de refletir melhor, sem os incômodos causados pelos seus próprios pensamentos. Mas parece que a rebeldia dele é pertinaz, é firme. Então é justo e é importante, ele diz, que desta vez ele nada receba, para que se o bem, o benefício, se o alívio, melhor dizendo, não foi bem aproveitado, é necessário que a dor trabalhe naquilo que o alívio não conseguiu. Ok? Pois não. Foi o que eu disse. Esse é o benefício divino. Isso. Por isso que eu concordo com o senhor, ninguém é desamparado. Ninguém. Só que todo mundo é merecedor de um cuidado divino e ninguém está isento desse cuidado. Porém, nós esperamos um determinado tipo de benefício que nem sempre é o divino. O Edgar, que foi ali para receber o passe revoltado, queria sair beneficiado como das outras vezes. Era o que ele precisava. Indiscutível. É preciso que a gente pense nisso, hein, gente? Ah, eu vou lá, certamente eu vou sair melhor. Você vai sair com o que você precisa. Deixa eu voltar a falar. Tá ok. Tentar falar, não. Bem perto. Tentar falar do passista, que ele não aplicou o passe corretamente, não teve condições de enfrentar aquelas situações. A pessoa que estava ao lado dele teve uma briga com ele e está um pouco magoado com aquela pessoa. O Pai jamais deixa de dar a nossa misericórdia. Ele só fala conosco por intermédio de nosso semelhante. O Pai não vem falar diretamente aqui. Então ele coloca uma pessoa na nossa frente que vai mexer conosco. Então esse passista, que não teve condições de fazer, ele recebeu também o auxílio para que ele possa olhar para dentro dele e começar a melhorar. Não tem nada ruim nesse mundo. Nós que fabricamos as coisas ruins. Em todo momento o Pai está nos acolhendo, está nos dando exemplo, passando nós por provas e expiações, que é esse o mundo que nós vivemos. Agora, a pessoa que foi tomar o passe, né, ele recebeu dentro do merecimento dele aquilo. Não é por intermédio do médico que fez isso. Então, todos nós que estamos ali, trabalhando nesse momento, doando-se, estamos recebendo. E quanto mais eu der, mais eu recebo. É isso que são. Mas ninguém fica sem receber. Tudo bem, gente? Vou dar outro exemplo. A Cris ressaltou um ponto interessante. Nas casas menores, nas casas espíritas de cidade pequena, é muito comum que todo mundo que venha receber o passe se conheça. Certo, Eliane e Sara? Né? Todo mundo ali sabe quem é quem. Imagina Piratininga, né? Agudos, né? Você conhece em quem você está dando passe. Agora imagina que você ouviu falar daquela pessoa. Né? Desculpa, a Débora ia fazer uma pergunta. Ela diz que se eu vou dar passe, eu estou descompensado, estou desequilibrado, eu preciso fazer uma autoanálise e ponderar se eu devia receber o passe, ou se eu deveria não dar o passe naquele dia. Aproveitar os momentos do passe para refletir, para sentar e orar,
Não sei. Que grande humildade é se a gente fizer isso, né? O Anselmo está ressaltando aqui que nós não podemos dar o que não temos. Né? Então, é exatamente isso. Muito bem, então, estamos ali numa casa pequena, conhecemos todo mundo, e voltando, eu vou tentar dar o passe aqui, chega uma pessoa que eu sei que é alcoólatra. E digamos que o meu pai foi alcoólatra. E eu tive sérios problemas com ele. E aquela pessoa ali, a qual eu não tenho mágoa nenhuma, apenas sei que é alcoólatra, ele me faz lembrar de toda uma experiência dolorosa. De novo, ele não está ali sem razão. De novo, aquela situação gera dentro de mim um conjunto de estados sentimentais, as quais eu vou ter que lidar, bem lidar, para ter vontade de desejar bem a ele. Porque ali talvez esteja a figura do meu pai, a qual eu muitas vezes tenho mágoa, ou me faz sofrer só de lembrar. Então, a gente está dando alguns exemplos no objetivo da gente entender a gravidade desse instante. Aquele instante onde muitas vezes eu saí de casa deixando meu filho ou alguém muito querido doente, que está fixo na minha mente, preenchendo todo o meu ser de preocupações, mas na hora que aquela pessoa chega ali, eu preciso entender que não há outra pessoa mais importante no mundo, pelo menos durante 2 minutos. Porque ela está ali não para receber o passe da pessoa que está dando o passe. Ela está ali à procura do Pai. Da ajuda que ela tem esperança que o Pai lhe dê. Ela está ali em busca de consolo. Nós somos só, não de que seja pouco, apenas o intermediário. E é grandioso sermos esse intermediário. Mas nós, colocados nessa posição, temos a honra e a chance de aprendermos a sermos dignos intermediários do Pai, médiuns do amor do Pai. Estamos, e o Pai sabe, em aprendizado. E Ele não se importa, tenho certeza, nas minhas convicções, se a gente falha. Não se importa. Porque Ele nos conhece e conhece a dificuldade de aprender a amar. Mas, certamente, se há algo a lamentar, a vida certamente lamenta quando nós somos indiferentes a essa situação. Quando nós não entendemos a importância desses momentos. E quando nós somos rebeldes em pensar que nós somos mais importantes do que aquela pessoa que está ali. Isso é um desrespeito. Então, gente, nós, por conta disso tudo, consideramos que o passe é um dos trabalhos da casa espírita mais difícil de ser feito. Porque, por vários motivos, mas vários deles, vamos a eles. Primeiro, ele é impossível de ser externamente avaliado. Se eu for lá e cumprir o gestual natural, todo mundo vai dizer que eu sou um excelente passista. Disciplinado, chega no horário, é gentil com as pessoas, faz dentro do tempo de todo mundo. Um excelente passista. Nunca falta. Um ótimo passista. Mas essa pessoa ama. Porque esse é o único critério realmente importante. Como saber? Só eu sei. Só eu sei. Isso basta. Por isso ele é o mais difícil. Porque nos outros serviços existem avaliações
mais facilmente